gritando. Eu acordei aqui na minha casa gritando, eu falei, gritando, falando em línguas. Assim, gritava e falava em línguas, falava assim que não era para eles fazer aquilo não. Não era para eles fazer aquilo não. E isso aconteceu outras vezes também, mas hoje nós estamos falando do Paulo Sabino, dos eventos do Paulo Sabino aqui em Santa Luzia. E nesse eu não fui e aconteceu isso. Eu acordei falando em línguas e ali eu acordei falando em línguas. Mas teve outros eventos. E teve um evento que eu fui e eles me tiraram de todo jeito que eles puderam. Assim, e o jeito que eles acharam de me tirar é me colocar na escolinha. Aliás, inclusive eu tenho fotos leu lá na escolinha. Mas, o povo de Deus, antes da escolinha, eu fui lá em cima, porque até assim, eu fui para a igreja, era para me ficar na escolinha, e até então não tinha criança o suficiente, então eu fui lá para o salão para ver o que estava acontecendo. Povo de Deus, quando eu cheguei no salão, era todo mundo, era como se tivesse todo mundo armado, mas eles olhavam para mim, e são pastores, eles olhavam para mim, eles tomavam um susto comigo e tipo assim, tira essa mulher daqui o mais rápido possível, tira essa mulher daqui. E eu não entendendo nada, povo de Deus, eu não entendendo nada, nada do que estava acontecendo. E eles fizeram vários eventos, vieram e debocharam, riram, e teve outros também, riram, e eu ali, sem entender o que estava acontecendo. Mas Deus sempre falava comigo que de Deus, com Deus não se brinca, dele não debocha. Essa passagem ela está em Tiago, deixa eu achar aqui para vocês, que vocês vão entender. Entender direitinho o que eu passei, é o que eu passei, povo de Deus, e tem muitos detalhes assim que eu não consigo passar para vocês, mas essa foi a realidade, essa foi a verdade que eu passei, e eu sempre clamando a Deus por justiça, e eu sempre clamando a Deus, e Deus falando para mim que eu era justiça dele, eu era justiça dele, e ele faria, a justiça dele brilharia na minha vida e o juízo como a luz do meio-dia. Então, assim, muitas vezes eu pude me defender e muitas vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, mas ali o Espírito Santo de Deus, quando eu digo para vocês dessas revolta dentro de mim, do grito dentro de mim, muitas vezes eu estava dormindo, eu acordei gritando, muitas vezes, mas é nessas fases. E teve outros eventos que eu acordei gritando, dando, assim, fui usada da maneira mais terrível possível. E quando eu falo com vocês que nós temos cristãos sendo mortos do nosso lado, quando eu falo com vocês assim, que nós temos cristãos sendo decepados, sendo queimados do nosso lado, eu não estou falando mentira, eu estou gritando para vocês cristãos, para vocês acordarem e para vocês não ficarem ouvindo este ou aquele. Eu falo com vocês, vai para a igreja, igual eu vou para a igreja, eu congrego, eu anoto aquilo ali que está escrito, eu chego em casa e eu leio a Bíblia. E muitas das vezes, na pregação, na pregação ali, Deus já esclarece tudo para mim. Eu só chego em casa e eu confirmo ali na palavra, para mim não ficar muito longe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus enxertado nela, e eu quero Ele cada dia mais forte em mim, eu quero Ele cada dia mais claro em mim. Está escrito na palavra de Deus assim, olha, que a exposição da palavra, ela dá luz aos simples. Então, quando eu saio, quando eu posto minhas fotos aí para vocês, é para vocês verem, é para vocês entenderem. E quando eu falo com vocês sobre, eu tô
organizando aqui para dar um ensino sobre o que é santidade. É porque o povo ele precisa de aprender, eles precisam saber a verdade. Tem muitos cristãos aí, se consagrando, tem muitos cristãos aí. Nós vamos falar assim, bem claro, bem na palavra, e vai ser um ensino onde que você vai só aprender. Vai ser um ensino onde a minha intenção é acordar você e que você fique acordado, e que você fique consciente do seu valor em Cristo Jesus. E quando eles vierem tentar te calar, eles não vão conseguir mais, porque o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele está materializado em você. Ele está materializado em você de tal maneira que é você que vai ensinar para eles, é você que vai estar ali servindo de tela para eles. Então, acordem, cristão. Acordem, mulheres, acordem, homens, acordem, crianças. E quando eu chamo vocês para a gente fazer um país, para a gente ter um país armado, eu estou falando de cada um cuidar, saber da sua posição em Cristo Jesus, cada um de vocês sabendo da sua posição em Cristo Jesus. Se um cristão faz um barulho desse, se um cristão faz assim, no entendimento assim de quem quer o erro, é bagunça. Mas se um cristão faz uma bagunça, um barulho desse, imagina o nosso país cheio de pessoas bem posicionadas, cheio de jovens bem posicionados, bem acordados, e que não deixa o diabo nem triscar nele. Se vier triscar, vai saber o valor que tem um cristão acordado, um cristão bem posicionado, um cristão ali revestido do poder de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? É assim que nós temos de caminhar, é assim que nós temos de ser. Nós não podemos mais aceitar ser ali, escravo do diabo, ser ali, eles virem colocar o cabresto e